Bom, como um suposto manuscrito místico, supostamente escrito no Antigo Egito, e passado de geração em geração através de sussurros, acaba se tornando a base secreta da indústria bilionária de autoajuda moderna. É, e o mais louco, como isso foi parar no meio de um julgamento na Suprema Corte Americana, né? Exatamente. Boas-vindas a quem acompanha mais este nosso mergulho profundo nas fontes de hoje. Eu tô super animada, porque temos em mãos uma história que cruza o ocultismo com o mundo corporativo e até os tribunais. Com certeza. E é um quebra-cabeça fascinante. Para montar essa imagem, a gente está analisando dois materiais de origens, assim, completamente diferentes. Aham. Primeiro, a gente tem a edição definitiva e comentada de um livro chamado O Caibalion. Uhum. Ela traz uma introdução histórica bem extensa e reveladora do pesquisador Philip Deslip. Que é maravilhosa, diga-se de passagem. Sim, muito decalhada. E fazendo contraponto contemporâneo a isso, a gente está observando uma guerra digital. Tipo, uma discussão acalorada acontecendo agora mesmo num fórum do Reddit, o Hermeticism, onde a galera, os estudiosos e praticantes modernos debatem ferozmente sobre a validade dessa obra. Então, a nossa missão nesse mergulho profundo é desvendar o que faz desse texto místico um dos mais influentes, misteriosos e polêmicos do século XX. Exato. A gente vai descobrir a verdadeira identidade por trás desse livro, entender a mecânica daqueles famosos 7 princípios e explorar um grande paradoxo. Como uma obra consegue gerar tanto fascínio na cultura pop e, ao mesmo tempo, provocar tanta fúria nos acadêmicos clássicos? Bom, a narrativa começa com um véu de mistério bem denso. Quando o Caibalion foi publicado originalmente, lá em 1908, por uma editora independente em Chicago, o livro simplesmente não trazia o nome de um autor. Nenhuma pista. Nenhuma. A capa estampava apenas a autoria de Os Três Iniciados. E o texto, ele alegava ser a essência pura e inalterada da sabedoria de Hermes Trismegisto. O famoso escriba dos deuses. Isso. Uma figura meio lendária associada à magia e à alquimia lá no Antigo Egito. Certo, vamos desempacotar isso. Porque a introdução do Philip Deslip pega basicamente um martelo e estilhaça esse cenário das pirâmides em 1000 pedaços, né? Completamente. Não existiam 3 iniciados sussurrando segredos milenares. A pesquisa documental prova que havia apenas um homem escrevendo num escritório. E a identidade desse autor, olha, muda completamente a forma como a gente lê a obra. O verdadeiro autor era William Walker Atkinson. Atkinson. Isso. E ele não era um místico isolado num templo, sabe? Ele era um ex-advogado de Baltimore. A história dele é, tipo, incrivelmente humana e reflete um problema muito atual. Sim, eu fiquei chocada com essa parte. Pois é. O Atkinson sofreu um colapso nervoso e financeiro brutal. Aquele clássico esgotamento total do mundo corporativo e jurídico, sabe? O famoso burnout, só que no início do século XX. Exatamente. E o que chama atenção para quem está ouvindo é que, após perder quase tudo, ele se muda para Chicago e encontra refúgio num movimento chamado Novo Pensamento, o New Thought. Que estava crescendo muito na época. Muito. Para dar um contexto rápido, o Novo Pensamento era uma filosofia emergente nos Estados Unidos que pregava, basicamente, que o pensamento positivo, a visualização e a força mental poderiam curar doenças e atrair prosperidade. E o Atkinson não só aderiu a isso, como virou a grande força motriz literária do movimento. O homem escreveu cerca de 100 livros. Nossa, a produtividade dele era assustadora. Mas aí, o Atkinson percebeu um problema logístico nisso tudo. Qual? Pensa bem, se ele publicasse 100 livros de esoterismo assinando William Walker Atkinson, advogado de Chicago, o público ia perder o interesse muito rápido. Verdade, quebra um pouco a mística, né? Total. Então, ele adotou uma estratégia comercial brilhante. Ele começou a escrever sobre dezenas de pseudônimos. Ele assinava como Yogi Ramacharaka para publicar sobre misticismo oriental e respiração hindu. Aham. E usava o nome Theron Q. Dumont para escrever manuais sobre magnetismo pessoal e sucesso nos negócios. Ele, adaptava a persona dele e a etnia literária de acordo com o nicho que ele queria atingir. Pensando por esse lado, Atkinson era basicamente um roteirista moderno construindo um grande universo compartilhado muito antes do cinema fazer isso. Ele desenhava esses personagens, esses autores fictícios do zero,
justamente para dominar as prateleiras das livrarias esotéricas sem saturar o próprio nome. Mas aí vem a pergunta. Manda. O fato de um livro que promete sabedoria egípcia ancestral ter sido, na verdade, escrito por um ex-advogado de Chicago se recuperando de um burnout, isso anula o valor da obra? Olha, o que é fascinante aqui é que a criação de mitos e falsas autorias antigas não é vista dentro do contexto do esoterismo puramente como uma fraude moderna. Não. Não, na verdade é uma tradição milenar. Se a gente olhar para os autores gregos e romanos que escreveram os textos herméticos originais lá na Antiguidade Clássica, eles faziam rigorosamente a mesma coisa. Olha só. Sim, eles usavam a figura mítica de Hermes Trismegisto como um porta-voz conveniente, sabe? Para dar um peso sagrado às filosofias que eles mesmos estavam desenvolvendo na época. Entendi. Portanto, ao criar a máscara dos 3 iniciados, o Atkinson estava, de certa forma, apenas repetindo uma tática literária consagrada pelo próprio misticismo. Faz sentido? E já que o autor era um homem de leis, um ex-advogado, faz todo o sentido que ele não tenha escrito um poema místico, solto e abstrato, mas sim um código jurídico bem estruturado para o universo, né? Uma observação perfeita. E é exatamente isso que a gente encontra no núcleo de Kybalion, que são os 7 princípios herméticos. Leis universais que governam tudo. Mentalismo, correspondência, vibração, polaridade, ritmo, causa e efeito e gênero. E o livro inteiro gravita em torno do primeiro axioma, o princípio do mentalismo. A máxima diz, cito, o todo é mente, o universo é mental. Tá, e o que isso significa na prática? Bom, para entender a lógica do Atkinson, a gente precisa conceber que a realidade física, as paredes, as estrelas, a nossa biologia, não é a substância final das coisas. Certo. Tudo que existe é gerado e sustentado dentro da imaginação de uma mente infinita, que ele chama de o todo. E logo em seguida ele apresenta o princípio da correspondência, que é o famoso assim em cima como embaixo. Esse a gente escuta bastante por aí. Demais. E esse conceito sugere que a estrutura da mente infinita espelha a estrutura da nossa mente humana finita. E vice-versa. E aqui a gente chega na aplicação prática disso, que o Atkinson chama de transmutação mental. Porque, historicamente, quando a gente pensa em alquimia, a gente imagina um mago num laboratório escuro, fervendo chumbo num caldeirão, na esperança de transformar aquilo em ouro físico. Aquela imagem clássica, né? Exato. Mas o livro redefine a alquimia inteiramente. Como exatamente essa transmutação funciona na prática, segundo o texto? A mecânica é toda baseada em frequência, que se conecta ao princípio da vibração. O Atkinson explica que os pensamentos e as emoções não são apenas ideias abstratas flutuando. Eles são estados vibratórios concretos. Frequências reais. Isso. A arte da transmutação mental é a capacidade de alterar a própria realidade, mudando conscientemente a frequência da mente. E a gente pode usar um exemplo prático aqui, aplicando o princípio da polaridade, que diz que os opostos são a mesma coisa, só que em graus diferentes. Como assim? Pensa no calor e no frio. Eles são a mesma coisa, temperatura, apenas em vibrações distintas no termômetro. O livro argumenta que o amor e o ódio, ou a coragem e o medo, funcionam rigorosamente da mesma forma. Ah, entendi. Então são a mesma emoção em pontas diferentes da escala. Exatamente. Se alguém está paralisado pelo medo, o mestre hermético não tenta lutar ou destruir o medo diretamente. Em vez disso, a pessoa deve se concentrar em deslizar a própria mente na escala vibratória em direção à coragem. É tipo girar o botão de sintonia de um rádio antigo, sabe? Nossa, ótima analogia. Você não quebra a estação de rádio que você não quer ouvir. Você apenas muda a frequência para sintonizar na que deseja. Mas aí há um obstáculo filosófico gigante nessa visão, e eu preciso levantar esse contraponto com base na nossa fonte. Vai em frente. Se todo o universo material é só uma ilusão mental, um mero sonho do todo, por que a gente deveria se importar em trabalhar, agir ou desviar de um carro na rua? Tipo, se a gravidade é uma ilusão cósmica, por que eu não posso simplesmente pular de um prédio e flutuar? É a pergunta de $1 milhão. Pois é, mas o próprio texto traz um antídoto para isso através de um conceito que ele chama de paradoxo divino.
O exemplo que muitos usam é o de chutar uma pedra no chão. E esse paradoxo divino é a resposta brilhante do Atkinson para evitar que as pessoas enlouquecessem tentando negar a realidade. A explicação dele é a seguinte: do ponto de vista absoluto do todo, o universo é de fato uma grande ilusão, uma projeção mental. Tá. No entanto, do ponto de vista de seres finitos e mortais que estão vivendo dentro dessa projeção, o universo é absoluta e inegavelmente real. Ou seja, as regras se aplicam a gente. Exato. Voltando à pedra. O pé que chuta a pedra é feito da mesma substância mental e ilusória que a própria pedra. Portanto, sob as leis dessa ilusão, a pedra machuca de verdade. Dói igual. Dói igual. O falso sábio, diz o livro, tenta ignorar a realidade, presunçosamente fingindo que o mundo físico não existe, e inevitavelmente acaba esmagado pelas leis naturais. Já o verdadeiro mestre reconhece o jogo. Ele entende a ilusão superior, mas obedece às regras enquanto joga. Ele usa as leis maiores para lidar com as menores. Isso, utilizando as leis mentais mais elevadas para superar as leis físicas mais baixas, mas sem nunca negá-las. Então não se trata de negar que a chuva molha, mas sim de usar compreensão mental para não se deixar afetar tanto pela tempestade. Perfeito. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. O impacto de Ucaibalion não ficou restrito às rodas de leitura ocultista isoladas. Ele vazou e infectou silenciosamente a cultura popular de maneiras inacreditáveis. O impacto cultural é gigantesco. Se tudo é frequentemente, como essa teoria virou um negócio lucrativo na nossa sociedade? Bom, esse é o grande triunfo invisível do William Walker Atkinson. O sistema dele se infiltrou nas raízes do movimento de autoajuda. Se a gente olhar para o mercado literário, existe um dos maiores best-sellers do século XX, O Poder do Pensamento Positivo, do reverendo conservador Norman Vincent Peale. Um livro que vendeu milhões. Milhões. E os ensinamentos do Peale foram fortemente influenciados por uma pioneira chamada Florence Scovel Shinn. E a Florence deixou registrado nos próprios escritos dela que a base do que ela ensinava sobre sucesso e prosperidade vinha diretamente das páginas de onde? Ucaibalion. Caramba! Ou seja, gerações inteiras de executivos e pessoas comuns nos anos 50 e 60 estavam aplicando táticas de alquimia mental esotérica sem fazer a menor ideia. Nenhuma ideia. Eles achavam que era só psicologia de negócios. E isso não parou por aí, né? Se a gente avançar para os anos 2000, temos aquele mega fenômeno global, O Segredo, da Rhonda Byrne. Quando a gente analisa a promessa central de O Segredo, aquela ideia de que a gente atrai aquilo que foca através de vibrações universais, a gente percebe que são essencialmente os princípios de vibração e correspondência do Atkinson. Só que empacotados com um marketing super moderno. Exato. Se conectarmos isso a um panorama maior, o Atkinson operou como se tivesse criado um sistema operacional de código aberto para a espiritualidade. Em vez de patentear uma religião rígida, ele criou as engrenagens básicas, operando na moeda comum dos pensamentos cotidianos. E aí, cada grupo diferente veio depois e construiu seus próprios aplicativos em cima dessa programação. É uma ótima forma de ver. Cristãos construíram a teologia da prosperidade, neopagãos estruturaram rituais mágicos e, de forma bizarra, até um culto alienígena fez a sua própria versão. Pera, alienígenas. Sim, a história desse culto alienígena é, para mim, o ápice do desdobramento imprevisível desse livro. Nos anos 70, em Salt Lake City, surgiu um grupo chamado Sumun. Sumun? Isso, liderado por um cara chamado Corky Haim. Ele alegou publicamente ter sido visitado por inteligências extraterrestres avançadas que passaram para ele o conhecimento supremo do universo. Ah, claro. Clássico. E qual era esse conhecimento cósmico inatingível? Era uma lista chamada Os Sete Aforismos. E, curiosamente, essa lista era uma cópia quase idêntica, palavra por palavra, dos 7 princípios de Ucaibalion. Não acredito! Eles literalmente copiaram o Atkinson e disseram que foram os aliens. Copiaram. E o grupo Summon é muito peculiar. Eles fabricam vinho, produzem lubrificantes e, pasme, começaram a mumificar os próprios membros e animais de estimação.
Gente, que loucura! E a história da Suprema Corte entra onde nisso? Entra em 2008. Celebrando o suposto valor eterno desses princípios, o Summon entrou com uma ação legal exigindo o direito de instalar um monumento de pedra com 7 aforismos num parque público de Utah. E eles queriam colocar isso bem ao lado de um monumento com os 10 mandamentos cristãos que já estava lá. E como você pode imaginar, essa disputa por espaço num parque público rapidamente escalou todas as instâncias judiciais possíveis até chegar literalmente na mesa da Suprema Corte dos Estados Unidos. Sim, chegou na Suprema Corte. Tado escreve um manual esotérico sob pseudônimo em Chicago em 1908. E exatamente 100 anos depois, em 2008, os ministros da mais alta corte do país estão debatendo ativamente o destino das ideias dele, disfarçadas de mandamentos religiosos de outro grupo. É roteiro de filme. O caso acabou envolvendo direito à liberdade de expressão religiosa e o uso de monumentos permanentes em propriedades do governo. Mas o mero fato do texto do Atkinson ter originado uma disputa constitucional demonstra a versatilidade absurda da obra. O sistema de Ucayballion realmente serviu para qualquer fechadura. Mas, e sempre existe um mas, apesar de todo esse sucesso comercial e cultural inegável, quando a gente vai perguntar hoje para os praticantes e estudiosos da tradição hermética, a recepção passa longe de ser pacífica. Bem longe. Isso nos leva ao segundo material em análise hoje, que são as intensas discussões no Reddit, especificamente no fórum R-Hermetismo. Conta mais sobre o clima por lá. Olha, acompanhar o debate no R-Hermetismo é presenciar o choque violento entre o rigor acadêmico e a espiritualidade pop. A dinâmica do fórum costuma seguir um padrão bem previsível. Qual é o padrão? Alguém novato chega, genuinamente curioso, e pergunta se deve começar seus estudos herméticos pelo clássico Corpus Hermeteucum ou se pode começar por Ucayballion. E a resposta? As respostas dos membros mais sêniores e dos acadêmicos são impiedosas. Eles declaram abertamente que Ucayballion não é um texto hermético. Ponto final. Nossa, o nível de aversão é altíssimo, então. Demais. Eles rotulam a obra do Atkinson como lixo da nova era e do novo pensamento vestido com trajes falsos do Egito Antigo. E eles têm um argumento moral muito forte para isso. Que seria? Para os pesquisadores clássicos, o maior pecado de Ucayballion não é ensinar sobre vibração ou pensamento positivo, mas sim mentir sobre a própria linhagem histórica. Eles argumentam que, ao enganar o leitor sobre a verdadeira origem daquela filosofia, o livro espalha ignorância, o que seria totalmente antitético ao propósito da busca pela verdade. É um ponto válido. E os acadêmicos propõem alguma alternativa clara para quem quer estudar de verdade? Sim, eles insistem que qualquer um que queira entender o hermetismo verdadeiro precisa ir direto às fontes primárias. Que são os textos antigos. Isso. Isso significa ler o Corpus Hermeticum, que é um conjunto de diálogos reais escritos em grego antigo nos primeiros séculos da era cristã, e o Asclepius, que é um extenso diálogo filosófico e místico preservado em latim. Textos reais, com peso histórico. Exato. Para os estudiosos do fórum, esses textos greco-romanos formam o verdadeiro alicerce da tradição. Eles fornecem uma complexidade teológica sobre a alma e o cosmos que o pragmatismo americano do Atkinson simplesmente ignora ou reduz a tipo pílulas de autoajuda. É aqui que a comunidade se divide brutalmente no Reddit. E a gente mesmo pode debater esse ponto. Vários usuários modernos aparecem no fórum para defender o Atkinson, e o argumento deles foca no pragmatismo puro. Como assim? Eles dizem, olha, se a obra é divertida, acessível, inspiradora e, o mais importante, se as regras de transmutação mental ajudam a pessoa a sair de uma depressão ou a melhorar a vida diária, os rótulos acadêmicos realmente importam. É, o argumento da utilidade. Sim. Se a ferramenta ou a verdade espiritual funciona na prática, faz diferença se ela foi forjada na Atenas antiga ou no escritório de Chicago em 1908. Isso levanta uma questão importante, né? Porque para o historiador ou para o purista, os rótulos e as datas importam fundamentalmente.
Com certeza. Porque se a gente não sabe de onde uma ideia veio, a gente corre o risco de não entender as verdadeiras implicações éticas e filosóficas do sistema original. A precisão histórica protege a integridade do pensamento humano. O argumento acadêmico é que diluir a sabedoria clássica em leis da atração modernas corrompe a profundidade da tradição. Eu entendo perfeitamente o ponto dos historiadores sobre a integridade. Mas um dos usuários traz um contra-argumento genial nessa discussão que eu acho hilário, porque expõe uma certa hipocrisia na exigência de autenticidade histórica. Qual foi o argumento? A questão levantada é a seguinte: por que estamos crucificando o William Walker Atkinson por inventar um falso autor antigo para validar suas ideias, se a própria tradição greco-romana do século II, que os acadêmicos tanto reverenciam, fez exatamente a mesma coisa? Ah, sim. Os autores gregos do Corpus Hermeticum atribuíram falsamente seus textos a um mítico escriba egípcio fictício para dar credibilidade e um ar de antiguidade aos seus papiros. Eles queriam que as inovações deles parecessem antigas. É verdade. Então, seguindo essa lógica, falsificar a autoria não seria a atitude mais puramente hermética possível que o Atkinson poderia ter tido? Olha, é um paradoxo brilhante e uma provocação muito válida no fórum, porque isso ilumina perfeitamente duas abordagens opostas sobre o conhecimento. De um lado, a gente tem a história acadêmica rigorosa, onde a rastreabilidade e a pureza do texto ditam o valor dele, e do outro lado, a gente tem a espiritualidade prática de laboratório pessoal. Onde a única métrica que importa é: isso funciona para mim agora. Exatamente. A genialidade do debate sobre o Caibalion é justamente ele estar bem no centro desse conflito entre história e utilidade. E isso nos encaminha para o encerramento do nosso resumo e análise de hoje. Ao observar tudo que a gente desvendou, fica claro que o Caibalion definitivamente não é um papiro egípcio ancestral. Longe disso. Pode ser apenas a obra genial, o produto da mente perspicaz de um ex-advogado de Chicago, tentando estruturar e organizar a psicologia e o esoterismo em regras práticas no alvorecer da vida moderna. Mas essa gênese não diminui o impacto dele. De forma alguma. Pelo contrário, ele influenciou milhões, modelou silenciosamente as estruturas da autoajuda moderna e se tornou uma ferramenta vital para quem busca entender a própria mente. Ao transformar conceitos tão abstratos num sistema simplificado, o livro serviu e, honestamente, vai continuar servindo como um portal de entrada para a introspecção e para o domínio pessoal, independentemente de como os historiadores e os acadêmicos o classifiquem. Para concluir essa jornada, eu convido quem está ouvindo a refletir sobre um conceito final, bem provocativo, baseado nas fontes que a gente explorou. Além de afirmar que o universo é mental, o livro vai um passo além e declara que o todo está em tudo. Essa Hamlet, a peça, os cenários, tudo isso existe apenas na mente do Shakespeare como uma criação mental. Mas, simultaneamente, a genialidade viva do criador pulsa dentro do personagem Hamlet para dar a ele complexidade e existência. Ou seja, o pensamento e o pensador estão completamente entrelaçados. O criador respira dentro da criação, mesmo que a criação exista apenas como uma ideia, um sonho na mente dele. E essa é a grande provocação final para quem acompanhou a gente até aqui. Se o universo opera por correspondência, como diz o princípio, e se toda a realidade tangível que a gente experimenta é apenas uma projeção, um sonho na imaginação dessa mente infinita, é de se perguntar sobre o destino último da nossa existência. O que acontecerá no momento exato em que esse pensador primordial decidir acordar desse sonho ou simplesmente resolver parar de pensar? Caramba, isso dá um nó na cabeça. Fica aí o convite para questionar a aparente estabilidade da realidade que cerca a gente todos os dias. Muito obrigada a quem nos ouviu e até a nossa próxima exploração.